Meus irmãos, antes de entrarmos na mensagem, eu quero pedir para você, de novo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder e com Tua graça nesse momento, ó Deus, tocando nossos corações e nossas mentes, abrindo, Senhor, nossas mentes, ó Pai. O Senhor venha falar, Senhor Jesus, através de mim, mas venha falar também a mim e a todos nós que estamos aqui, ó Deus, sobre a Tua vontade, sobre os Teus desejos, sobre os Teus desígnios, ó Pai, aquilo que Tu tem para nós, ó Deus. Peço, Senhor, que desfaças de tudo de mim, de tudo que eu penso, de tudo que eu sou, para que em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua vontade e aquilo que o Senhor deseja que seja falado aqui, seja falado. Porque tudo aqui é para louvor e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Assim nós oramos, pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Pastor, pediu que a gente viesse falar um pouco hoje sobre planejamento. Aproveitando que nós temos o projeto de vida, aproveitando que estamos no final do ano, início de um novo ano, de um novo ciclo. E eu queria te perguntar, para nós começarmos aqui, como foi o ano de 2021 para você? Como ele tem sido? Como a vida tem te tratado nesse ano? Bem, mal, bem bom? Como tem sido para você? Aquilo que você colocou no projeto de vida do ano passado, veio se realizar nesse dia, nesse ano ou não? Aquilo que você escreveu, o projeto de vida de 2019, 2020 ou 2018, se concretizou ou não? Aquilo que você colocou nas mãos, colocou em oração para Deus, se concretizou ou não? Se concretizou, você foi grato? Você tem sido grato por aquilo que Ele fez? Se não se concretizou, por que não aconteceu? O que te faltou? O que faltou para que aquele sonho teu, aquele desejo seu, aquilo que você colocou como um projeto, como um desejo, como um sonho, o que faltou para que ele se concretizasse? Você também que nos está acompanhando pelas redes sociais, o que faltou para você? O que você atribui? Para nós começarmos a falar sobre planejamento, eu quero pedir que você abra tua Bíblia em Isaías 27, versículo 3. Isaías 27, 3. Alex, pega para mim um copo, por favor. Está aqui, ó, Alex, aqui atrás. Isaías 27, 3. Diz o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquilo cujo propósito está firme, porque em Ti confia. De novo, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquilo cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto, aquilo que está falando, entenda propósito como meta e como objetivo. Então, quando ele fala, Tu, Senhor, guardarás o quê? Em perfeita paz aquele cujo o propósito, ou seja, o objetivo traçado, ele está o quê? Firme. E firme entenda como persistente. Como persistente. Como não abandono. Como resiliente. Como pessoa que se manteve no mesmo caminho, no mesmo objetivo e na mesma meta.
Quando trazemos também para Jeremias 29:11, quando falamos de planejamento, a gente tem que entender que desde o princípio, antes mesmo de Adão e Eva, Deus já tinha um plano e um propósito estabelecido para toda a humanidade. E outra coisa, para você entender isso, você tem que entender que Deus, Ele é atemporal. Ele que cria o tempo, Ele não é sujeito a tempo nenhum. Por isso que a palavra diz que Deus, Ele é eterno. Nossa alma é imortal, teve um início e não tem fim. Mas Deus não, Deus Ele não tem início e nem fim. O tempo não faz diferença para Ele. E quando Ele faz também, em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Entenda o seguinte, que quando a palavra diz, porque sou eu que conheço os planos, ele diz plural. Ele não está dizendo o seguinte, sou eu que conheço o plano que eu tenho para você. Não é isso que ele está falando. Ele diz os planos. Quando se trata do plano, não está falando porque o texto diz o plano que eu tenho para vocês, mas é planos porque ele tem um plano estabelecido para você, na tua vida como um todo. Então por isso que é planos. Planos estabelecidos. Ele tem planos, e os planos de Deus são de o quê? De fazer bem e não mal, de trazer a esperança e um futuro. Planejamento, ele tem tudo a ver com futuro. É a forma que você traça aquilo que você deseja para o seu futuro, para aquilo que você deseja que aconteça, para aquilo que você quer e tem o sonho que aquilo venha a ser realidade na sua vida. Traçar um sonho, traçar um plano. Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Quem que aqui conhece? Alice no País das Maravilhas. Todo mundo conhece? Lewis Carroll é quem escreveu. E tem um determinado momento, tanto no filme quanto no livro, em que o gato chega e fala, ele pergunta, mas para onde a gente vai? E o gato fala, se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, para quem não tem objetivo nenhum, qualquer vento, qualquer lugar, estou indo. Qualquer lugar estou. Isso que é errado quando falamos de planejamento. Se você tem que entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que Deus tem um plano para nós, então nós também devemos ter um plano principalmente, um plano para com Ele, mas um plano de vida também para que aquilo que Ele deseja para nós, a graça que Ele tenha para nós, venha se manifestar em nossa vida. Faz sentido para você? Sim ou não? Faz sentido? E aí nós encontramos nos tempos de hoje, eu tenho certeza que um momento da tua vida você disse isso. Se Deus quiser, se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou alcançar. Se Deus quiser, eu vou me formar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Espera aí, se Deus quiser significa que você está tirando uma responsabilidade que é sua e está colocando em Deus. Mas a responsabilidade é dele? Não, é sua. E pode ter certeza, e eu tenho certeza que você já passou por isso. 99% das vezes que você disse, se Deus quiser, aquilo não aconteceu. Ou você foi tentar fazer uma coisa e disse, se Deus quiser, e você errou. E você falhou. 99% das vezes que você disse, vamos, se Deus quiser vai dar bom. Não dá bom. Você sabe por quê? Porque isso quer dizer que você não se preparou o suficiente para aquilo, ou que a tua confiança está abalada e que aquilo não vai ser alcançado.
não vai ser alcançado de forma eficiente ou eficaz. E quando falamos principalmente de alcançar isso, de alcançar um plano e um propósito, nós temos que falar sobre, tem um cara na Bíblia que nós temos que falar sobre ele. Esse rapaz se chama Davi. Davi. Por quê? Meu irmão, você não vai ver nenhum texto bíblico em que Davi falava se Deus quiser. Você vai saber que Davi, quando Jessé vai e unge ele para ser rei, ele estava em preparação e ele tinha matado um urso e um leão. Você hoje, você tem coragem de matar um urso e um leão? Tem? Se você encontrar um leão aqui, você mata ele? Se você vê um urso, você mata ele? Perceba que começa a preparação de Davi. Davi, ele também se preparou nas artes. Ele tocava harpa e tocava muito bem, a ponto de que foi visto e chamado por Saul, pelas pessoas, os conselheiros de Saul, para que Saul, quando estava endemoniado, estava com um espírito mau, Davi viesse com a harpa e através dos louvores que ele tocava na harpa, os demônios saíam do corpo de Saul. Por isso que hoje nós clamamos e proferimos aqui que o clamor, o louvor, ele liberta, ele transforma. Davi, então, quando ele passa por essa preparação, ele é chamado depois, ele vai à frente de quem? Depois que ele acontece com Saul, no tempo dele, ele é confrontado. O povo de Israel, ele é confrontado, o povo, por um gigante. E que na verdade, não se assuste com isso, tem um contexto judaico que ensina isso, e na Bíblia também fala, mas a gente não presta muita atenção, em que Golias tinha 4 irmãos. Quando o povo de Israel foi afrontado, ele não foi afrontado por um único gigante. Eram 5 gigantes. 5. Porque foi o povo filisteu. E na frente do povo estava quem? Golias e mais 4 gigantes. E aí, quando a gente sempre pensou, né, que Davi, quando passava no riacho, pegava 5 pedrinhas, era porque se ele errasse uma, ele tinha mais 4, não era? Não é isso que a gente sempre pensava? Mas não é. Davi tinha uma confiança, e esse crescimento com Deus que ele teve, toda essa preparação, ele tinha uma confiança que era uma pedra por gigante. Por isso que o feito de Davi, quando ele mata o gigante, é tão maior, é tão grande, porque um menino franzino, pequeno, chega na frente de 5 gigantes e vai contra Golias, mata Golias e corta a cabeça de Golias. Quando ele corta a cabeça de Golias, os outros 4 gigantes, os 4 gigantes em que o povo filisteu olhava para eles, fogem. Como que um cara pequenininho, baixinho, me pega uma funda e uma pedra, taca neles, e eles sabiam, as outras 4 é para nós, vamos fugir. Bora fugir. Nosso irmão morreu. E Deus não prepara nele só nisso. Durante que acontece isso com Davi, Davi passa depois a conviver com Saul, passa a ser treinado e preparado no exército, tanto que chega um ponto que ele é tão bem preparado, em que a cidade, quando ele voltava na cidade para se apresentar diante o rei, diante de Saul, a cidade gritava e cantava: Saul matou 1000, Davi matou milhares de milhares. Ele era um excelentíssimo guerreiro, um capitão, um general eu falo general porque ele tinha uma legião atrás dele e ele que comandava essas pessoas. Ele também foi ensinado dentro daquilo que o povo hebreu, da onde ele veio, conheceu. Por quê? Porque chega um momento
que Saul, ele é tomado por uma mentira e ele quer matar a Davi. E Davi foge. E Davi se esconde numa caverna. E quando, nessa busca atrás de Davi, Saul entra nessa caverna sozinho. É como se o rato tivesse entrado na armadilha. E quando ele entra dentro, Saul entra dentro, Davi sabia que ele não poderia tocar no ungido de Deus. Ele tinha conhecimento de quem era o Deus dele. E que se ele fizesse alguma coisa contra Saul, ele seria amaldiçoado e a promessa de Deus poderia não se cumprir mais na vida dele. Então o que ele faz? Ele mostra para Saul: eu tive você nas minhas mãos, mas por causa do meu Deus eu não fiz nada. E assim Saul reconhece a mentira que contaram para ele e se reconciliam. Então Davi era formado não só em arte, não só na guerra, mas também na parte de Deus. Eu gosto de um texto, de um contexto que traz isso, que a gente pode dizer, e não se assuste com isso, que Davi, ele se transformou num monstro. Mas não no monstro, ai que coisa feia, não. Mas monstro no bom sentido. E que se você olhar para hoje, no nosso contexto atual, a mídia, as pessoas, a sociedade impõe para a gente o seguinte: que nós não podemos errar, que nós temos que ter virtudes, temos que ser totalmente virtuosos, que nós não podemos vencer. Esse espírito nosso de vencer, de competir, de ser melhor cada dia mais, é errado. Que nós temos que simplesmente sentar no banquinho do lado deles e aceitar tudo o que eles trazem para a gente. Que nós devemos aceitar o que eles falarem, que tem que ser assim, que tem que ser assado, nós temos que seguir, nós como igreja temos que seguir. Eu falo até nisso com relação política. Nós temos que seguir aquilo que é a causa de Cristo, a causa a qual vamos lutar, seja qual for. É quem está mais perto da causa que Ele nos trouxe. Mas é isso que a sociedade impõe para nós, que nós temos que aceitar tudo que eles falam. Aceitar de tudo. Mas sabe o que quer dizer com monstro? Diz que nós não devemos aceitar isso. Que nós temos que sim, melhorar a todos os dias. Que nós temos que manter viva em nós a competitividade, a vontade, a competitividade eu quero dizer a garra, a vontade de crescer, a vontade de ser melhor, a vontade de querer alcançar coisas melhores. E não entenda errado o que eu vou falar aqui, por favor, não entenda errado. Eu vou fazer uma tradução literal de um texto. Jordan Peterson, ele diz o seguinte: que é melhor você ser um monstro, um guerreiro em um jardim, em paz, do que você ser um jardineiro em uma guerra. É melhor você ser um guerreiro e aprender a se controlar, ser um monstro, um guerreiro, e aprender a se controlar, a aprender a lidar com isso, aonde você vai ter que se impor, como se impor, a forma de lidar, a forma de tratar. Ser esse monstro não quer dizer que você é arrogante, ser subversivo, você tratar mal as pessoas, não é isso. Mas você manter a chama viva dentro de você, a garra, a vontade dentro de você. É melhor você estar na guerra sendo um guerreiro, do que você estando num jardim sendo um guerreiro, do que você ser um jardineiro numa guerra. Entenda isso em sentido simbólico e figurado, tá? Não é a profissão, é o sentido. E isso tem tudo a ver com a nossa preparação. Preparação. Davi foi tão bem preparado que houve um tempo em que estava sendo construído, eles queriam trazer, houve as guerras, o povo hebreu sofreu com elas, e foi tomada a Arca da Aliança, e Davi, ele recuperou a arca e colocou na casa de um sacerdote. Esse sacerdote tinha um filho que ele chamava Uzá. E na hora de levar a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, para a terra dela, Jerusalém, se não me engano, a terra dela, onde ela tinha que estar, no caminho, né, naquele fio, no transporte em que eles iam em caravana, a arca ela se desequilibra, ela vai tombar,
E quando ela vai tombar, Uzá vai, estica a mão e põe a mão na arca. E ele é morto na hora. Ele morre na hora que ele toca na arca, ele morre. Davi para toda a caravana, parou a caravana. Ele foi entender por que isso aconteceu. Deus, era só um menino. Por que aconteceu? Ele vai nos rolos em que está a história. Isso, e lá conta que a pessoa certa que tem que levar, os levitas, tem que levar no ombro, tem a forma certa de carregar. E aí ele retoma novamente, volta e continua. O que quero dizer com isso? Que nos nossos planos e nos nossos projetos vai ter momento que nós teremos que parar e refazer, reorganizar, mas não tirar o foco do quê? Do alvo para onde eu tenho que ir. Qual que era o foco? Davi tinha que levar a arca de volta para Jerusalém. Ele levou. Houve o seu contratempo? Houve, mas ele levou. O que eu quero dizer é que durante o seu plano e o teu projeto, aquilo que Deus tem para você, vai ter momento que você vai ter que parar também para andar. Vai ter dificuldade? Vai. Tem uma frase de um personagem de uma série que chama Suits, em que ele fala o seguinte: se você está no inferno, continue andando. Por que você pararia no inferno? Ou seja, se você está andando, encontrou a dificuldade, continua andando firme no teu propósito, porque o inferno vai passar. Aquilo vai passar. Aquilo vai passar. Faz sentido para você até aqui? Sim? Amém. Amém. Agora, para a gente entender um pouco mais, em que quando falamos de planos e projetos, principalmente na área de Deus, nós temos que entender um pouco sobre fé. Quem esteve aqui na cantata ontem? Levante sua mão. Amém. Ontem nós falamos que a fé, ela é muito mais uma ação do que uma crença. A fé, ela é mais uma ação, um agir, do que um pensamento que você tenha. Mas como isso? Que história é essa? Como que a fé pode ser mais uma ação do que algo que nós pensamos? Entenda o seguinte, em Mateus 7, diz assim, Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Deus, ele age, ele mais reage do que ele age. Como assim? Deus, ele reage à sua ação do que ele mesmo age. Como isso? Voltando ao texto, Mateus 7, 7. Põe no telão para nós. Mateus 7, 7. Primeiro, o que é uma ação? O que é? Peçam e o que? Será dado. Busquem e batam. E a porta? Pois todo o que pede, pois todo o que busca, e aquele que bate, a porta será aberta. Se você olhar toda a parte da Bíblia, toda tem um se. Se meu povo que clama pelo meu nome me chamar, se humilhar, então eu abrirei as janelas dos céus. Entenda isso. Que Deus, ele vai reagir à tua ação. Eu não sei você, mas a gente comentou sobre isso hoje de manhã. Muita gente, já viu falar que teve muitas pessoas, isso relatos de pastores, missionários, em que foram orar para uma pessoa pedindo a cura. A pessoa pediu a cura, para orar pela cura dela. A própria pessoa que foi orar, vamos colocar como um pastor, um missionário, enfim,
Ele não acreditava que a pessoa seria curada. Mas ele foi lá e orou. E o que aconteceu? A pessoa foi curada. Uai, estranho isso, né? Mas a fé, quando a gente fala na fé, não é aquilo que nós cremos naquilo que não vemos. Por quê? Porque a fé é uma ação. Ela necessita uma ação. Por isso na palavra fala que a fé sem obras ela é morta. Porque para que a manifestação da fé venha a ocorrer, é necessário com que o quê? Haja uma ação. Haja uma ação. Independente se você vai orar para uma pessoa, você vai orar para uma pessoa, você pode não acreditar, mas Deus acredita porque está movimentando um passo de fé. Você está se colocando na brecha. Por isso que nós não precisamos acreditar que ele será que Deus vai fazer? Não, Ele vai fazer. Por quê? Porque você está se colocando no lugar que é necessário para que Ele venha operar. É necessário que você haja ali, imponha as suas mãos, que você ore, para que haja alguma coisa. Ore 1, 2, 3 vezes. A questão é que nós esperamos muito mais naquilo que acreditamos e pensamos, imaginamos, do que estamos mais agindo e fazendo. O que traz muito mais vidas à casa de Deus, mudança de vida, é o quê? Ficar pensando que as coisas vão acontecer, ou de fato pôr a mão na massa e ir lá fazer acontecer? O que vai fazer mais efeito? O que faz? É a ação. Houve um caso na África, isso é muito antigo, em que havia uma igreja e no local, na cidade que eles estavam, não chovia fazia muito tempo. Eles estavam indo à igreja e fazendo jejum, oração todo dia para que chovesse, que estava tendo uma seca muito forte. E o que acontece? A mãe chama a filha, vamos lá para a igreja, vamos orar lá para chover e tal. Tá bom, mãe, vamos indo, vamos. Aí a menina está saindo, a mãe, menina, para que esse guarda-chuva? Para que você está trazendo esse guarda-chuva? Mãe, a gente está indo lá para orar para chover. Vai chover, eu preciso ter guarda-chuva, eu não quero molhar meu pé quando eu voltar. Isso é fé. A fé está na ação. Quando a mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus, pensando, apenas eu tocar na orla do vestido dele, eu tenho que ter ação, e eu vou enfrentar aquela multidão, e tocar nele, eu vou ser curada. Era ação. Não era só o acreditar que seria curada, mas era a ação dela ir e tocar. Quantas e quantas pessoas estavam tocando de Jesus, mas não tinham a convicção, a ação, a certeza que seriam curadas, e não foram, porque estavam somente lá. Eles não se colocavam no momento e na disposição em que, daqui para lá, eu não tenho para onde ir, até aqui sou eu que tenho que fazer, daqui para lá é Deus. Eu não tenho mais. Não adianta ficar esperando que Deus haja por você. Não adianta você chegar, você pode dar 3 passos e você dá um só e achar que Deus vai dar os outros 2 para você. Ele não vai fazer isso por você, porque isso é responsabilidade sua. É você que tem que fazer. É você que tem que se dispor. É você que tem que se colocar na brecha. E tudo são atitudes. O Chris Bosh, um cara que é da NBA, jogava junto com Kobe Bryant. É um famoso jogador de basquete. E ele estava falando sobre atitudes e ações. Ele falava o seguinte, que uma vez eles tinham acabado de perder a final da NBA. E a final são mais de um jogo. Se não me engano, 2 ou 3, uma coisa assim. E depois da final que eles perderam, eles marcaram, estava em volta de temporada, todo mundo cansado, enfadado daquilo que aconteceu, triste também, mas se recuperando. E ele chega e ele aposta com o Kobe Bryant, quem que vai acordar mais cedo para tomar café da manhã. Ele desperta, ele acorda, ele desce correndo as escadas.
Isso era umas 7 horas da manhã. Ele chega, na hora que ele chega no refeitório, está ele sozinho, e aí ele avista Kobe Bryant sentado, esperando ele, com 2 bolsas de gelo na perna, inteirinho, pingando de suor. Aí ele para e pensa, levantei, achei que ia acordar às 7, ia estar bem, né? Ia acordar antes dele, acabamos de voltar da coisa tão exaustiva, ele já tinha acordado, ele já tinha treinado, e estava esperando por ele. E ele percebe, ele solta essa frase que fala o seguinte, que pessoas, as lendas, né, as pessoas que são fora da curva, não são definidas pelo seu sucesso, mas como eles se recuperam de seus erros. E na vida assim, é assim, e na vida espiritual também é assim. Um outro cara que você tem que tomar como exemplo para fazer, que ele falava disso, era Mike Tyson. Mike Tyson, ele dizia o seguinte, que quando ele ia para uma luta, se ele soubesse, e ele treinava muitos dias, muita coisa, muito intenso, se ele soubesse que o adversário dele estava acordando para treinar às 6 da manhã, ele iria acordar às 5. Se o cara começasse a acordar às 4, ele ia acordar às 3. Se o cara começasse a acordar às 2 para treinar, ele ia varar a noite treinando, porque ele não ia aceitar ninguém fazendo mais que ele ou sendo melhor que ele. O cara se colocava na ação, porque ele sabia que muito daquilo que ele precisava fazer dependia dele, aquilo que ele podia fazer dependia dele. Mas o que tudo isso tem a ver com planejamento? O que tudo isso tem a ver com nossos planos, com nossos projetos? O que isso tem a ver? Tem a ver que, para que teus sonhos, os teus projetos se concretizem, você não pode parar. Vai chegar um momento que você vai desanimar. Vai chegar um momento que você vai ter dificuldades. Mas o que vai definir o sucesso dessa tua empreitada é a tua ação, para que Deus te abençoe e continue reagindo à tua ação, entregando para você aquilo que você deseja. Faz sentido? Sim? Quando falamos de metas e projetos práticos agora, entenda o seguinte, que metas, elas devem ser realizáveis, alcançáveis. Entenda que o teu projeto, o teu sonho, ele tem que ser claro. Como assim claro? Meu irmão, vamos lá. Eu quero que minha família seja salva, se converta. Glória a Deus. É um projeto bom ou não é? Tá. Eu falo que ele é ruim. Mas como que é ruim? Minha família ser salva, como isso é ruim? Você sabe por quê? Cadê a ação? Cadê o prazo? Cadê o que você vai fazer por isso? Vamos melhorar isso? Eu quero, meu sonho, meu projeto é que minha família seja salva em 2022 até agosto. Opa, aí começamos a conversar. Aí começou a ficar interessante. Tá bom. Isso é o teu sonho, teu projeto, algo grande. Quais são os passos que você, entenda, quais são os passos que você vai dar para que isso aconteça? Você vai orar por ele todos os dias? Você vai jejuar por isso? Você vai se dedicar em oração para que eles vejam um reflexo de Deus na tua vida? Você vai convidá-los para célula, para culto, para algo que eles possam te mostrar e possam conhecer o amor de Deus? Você vai entregar alguma coisa para eles? Você vai falar do amor de Deus para eles? Você está entendendo agora? Coisas materiais mais fáceis. Eu quero que nesse ano eu quero dobrar de salário esse ano. Glória a Deus. Beleza. O que você vai fazer nesse ano para dobrar seu salário? Primeiro, até quando você quer fazer isso? Segundo, o que você vai fazer?
Eu quero que o meu salário dobre até dezembro. Beleza, até lá tem que dobrar. Beleza? Beleza. Você está estudando? A tua meta vai ser começar uma escola de idiomas? A sua meta para que teu trabalho dobre, que teu serviço dobre, vai ser assumir mais responsabilidade onde você está fazendo? Ou você está sendo aquele funcionário que chega às 5 horas da tarde, já está tudo segurando, falta 5 para 6, já juntou tudo, dependendo do que ficou, meu horário é só até às 6, tá? É só até às 6, eu só posso cumprir a minha função, é só até às 6, tá bom? Você nunca vai sair do lugar que você está e você nunca vai dobrar seu salário. Você sabe por quê? Porque você está sendo mesquinho. Você quer receber mais? Deus só dá mais para aquele que encara a responsabilidade e tem a coragem de assumir mais. Você está em coragem? Você vale aquilo que você está ganhando hoje ou você acha que você vale mais? Nossa, será que eu mereço o que eu ganho hoje? Será que eu não merecia mais um pouquinho? Tá, você tem se capacitado? Você tem estudado? Você tem buscado algo diferente, entregar algo diferente para o seu chefe ou para os seus clientes, ou seja lá para quem for? O que você tem feito a mais que tem sido o teu diferencial, que valha a pena o teu patrão, o teu chefe, o teu cliente pagar mais por isso? Uai, gente, querer aumentar salário e ficar esperando que Deus aumente teu salário, que toque no seu chefe, oh Deus, toca nele para ele me pagar mais, isso não vai acontecer, meu irmão. Isso não vai acontecer. É necessário a ação. Eu quero trocar de carro esse ano, eu quero comprar um carro esse ano, beleza. Qual carro que você quer? O que vai ser necessário para você comprar esse carro? O que vai ser necessário você alterar na tua vida e na tua história para que você alcance esse carro? Vai precisar eu fazer isso, eu ganhar mais, então, espera aí, o que você vai fazer para você ganhar mais? Eu não vou poder comprar esse carro esse ano que eu quero esse ano, que eu morro de vontade esse ano, mas eu vou conseguir daqui a 1 ano e meio, se eu fizer isso, eu vou conseguir. Se você olhar também, agora vamos para a vida espiritual. Se você quer ter um relacionamento maior com Deus, se você quer que Ele atue na tua vida, que Ele mude tua mente, que você possa ser uma pessoa mais compreensível com os outros, que você venha a operar e manifestar o sobrenatural na tua vida, que você ore, pessoas sejam libertas, pessoas aceitem a Jesus, pessoas sejam curadas, o que você vai fazer para isso acontecer? Você tem buscado ler sobre isso? Você tem buscado ler e entender um pouco mais de Deus? Você tem buscado se mover e estar mais perto de Deus para Ele te mostrar como fazer? Ou você está só escrevendo um planinho aí, achando que a coisa vai cair do céu? Deus, eu quero ser um missionário, me leva para a Arábia, me leva para a China. Você já começou a fazer aula de chinês? Já foi descobrir o que acontece naquele país? Como funciona? O que vai acontecer? Quando falamos de planejamento, meu irmão, é para todas as áreas de nossa vida. Nós temos que ter um objetivo claro, aonde devemos e onde queremos chegar. Mas nós temos que ter mais claro ainda, são as pequenas metas, que se você vai cumprir todos os dias, para que cada vez fique mais perto o cumprimento desse sonho, desse projeto. Quando o véu se rasga, quando Jesus morre na cruz, já era um projeto e um plano de Deus que Ele tinha feito antes da fundação do mundo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção disso? Vamos para a parte prática, como você vai fazer isso? Olha Deus o que Ele fez. Primeiro, você vai pegar o teu projeto de vida, escreva seu projeto mesmo. Eu quero, eu desejo, eu espero, seja o que for. Mas escreva com prazo. Com prazo. A folha, ela é pequena, então é para ser tópico. Pegue uma folha à parte depois disso. Escreva novamente os teus projetos. Esse é o meu projeto. Embaixo,
deixe esse bem grande, embaixo, escreva: quais são as metas que você vai se comprometer a fazer, para que aquilo venha a se cumprir. Lembra o que a gente falou? Que nós temos que ir até um ponto, nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Ação e reação. Até onde você pode ir, pode fazer, e você tem que fazer, para que aquele sonho, aquele projeto venha a se concretizar. É simples. Põe esse sonho, esse projeto depois na tua parede, põe numa porta, põe num quadro, põe num lugar que você olhe todos os dias e que você sempre visualize: estou chegando ali, para você não se desviar disso, para que não apareça coisas no meio que vão querer que você tome outra direção e que você se esqueça que, eu me comprometi com isso, eu me comprometi com essa meta, eu me comprometi com esse sonho. Faz sentido para você? Sim ou não? Estamos encerrando. O último tópico que eu quero falar com você, sobre planejamento. Nós temos planos. Você que é casado, você tem seu plano familiar. Você que é solteiro ou mesmo casado também, você tem seu plano individual. Plano para você, você com você mesmo e você com Deus, lógico. Você tem um plano familiar. Você vai montar da forma que você deve montar. Mas se você tem um sonho, um projeto individual, mesmo seja familiar, um conselho, um dos conselhos melhores que eu já ouvi você sabe o que você vai fazer com esse plano, esse projeto? Você vai mostrar para uma pessoa só. Para Deus. Para Deus. Você sabe por quê? Porque muitos sonhos e projetos que você já falou para o outro jogou pedra em você e você nunca mais teve coragem nem mesmo de pôr a mão ou de realizar eles. Eu tenho vontade de viajar para para Bahamas. Aí a pessoa do seu lado: você vai viajar para Bahamas? Quando? Em agosto, né? Só em agosto de Deus para você ir. Você tem vontade de ter esse carro? Para que esse carro? Esse carro é tão ruim. Você tem vontade de morar numa casa maior? Para quê? A casa está boa já. Sabe esses conselhinhos que você acha que é bom, mas é uma porcaria? É só para te manter estagnado no mesmo lugar? Para te manter parado? Sabe? Meu irmão, você acha que essa cantata foi fácil? Coitada da Michele, tanto de que coisas que ela já ouviu. A Flávia, a Dani, a Rosângela, a Geice, a pessoal de eventos, o líder de eventos, a Olívia. Tanto e tanto ouviu. Nossa, mas cantata, sério? Se fosse parar lá, e se fosse para pensar: é verdade, né? Vamos largar a mão disso. Ia continuar sendo a mesma coisa. Gente, vamos manter tudo no mesmo lugarzinho, do jeito que está. Não é assim. Sonhos e projetos você só fala com Deus. Bota na mão de Deus o teu sonho e o teu projeto. Na palavra fala que Ele, como diz ali, Ele tem sonhos e projetos para nós, que é para trazer o quê? Para trazer paz, para nos dar esperança e para nos trazer um futuro. É o que Ele tem para você. É o que Ele deseja para você. Teu sonho e projeto, pois mais louco que ele seja, meu irmão, o preço que você paga, o gasto de tempo e energia que você gasta para ter um sonho, um projeto pequeno, é o mesmo que você gasta para ter um sonho e um projeto grande. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é? Às vezes é só o tempo que você vai ter para realizar. Só isso. Às vezes o passo e o processo ele vai ser um pouco maior, só isso. E é necessário esse processo, é necessário que você cumpra metas e metas, poucas e poucas. Davi, até ele chegar a ser rei, ele teve o quê? Que passar processo. Passar que processo? Primeiro, vamos matar um leão, vamos matar um urso, vamos tocar, vamos matar o gigante, vamos aprender a guerrear. Até com que o quê? Ele fosse rei. Eu tenho certeza que Deus já te deu projeto e já te deu sonhos. Mas nós temos não só que abraçar o sonho, mas temos que abraçar o processo que iremos andar para conquistar e para chegar no sonho.
Fez sentido para você? Fez? Eu não sei qual que é o teu sonho e o teu projeto aqui, e o que você vai colocar. Mas seja claro e firme com você, naquilo que você espera. E tenha a ação de percorrer e lutar por esse sonho. Lutar por esse projeto, lutar por essa vontade. Por quê? Por quê? Porque a manifestação desse sonho, esse projeto na tua vida, pode ter certeza que é também a manifestação da glória de Deus, entregando para você aquilo que você foi buscar. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, ela vai ser o quê? Aberta. Aberta. Eu quero pedir para você nesse momento, para nós encerrarmos, que você escolha, ponha na tua mente nesse momento os projetos que Deus tem para você, o projeto que você vai escrever no Projeto de Vida 2022, uma nova história. Peço para você nesse momento que você feche seus olhos, nós vamos orar por esse projeto, nesse momento, e que ele seja o início de um processo em que você vai aprender cada vez mais, e que quando chegar esse sonho, você lembre do dia de hoje, que você se lembre que você colocou na mão de Deus e que você não parou até que ele viesse a se concretizar, até que Deus entregasse na tua mão a tua vitória.